Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Subseção 2ª. Da renda mensal do benefício. Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no artigo 45 desta lei. Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados, redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. E, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no 5º do artigo 29-A, redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Segunda, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 31 e redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Terceira, para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Art. 38. Sem prejuízo do disposto no artigo 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Artigo 38. Ao Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, observado o disposto nos 4º e 5º do artigo 17 desta lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Primeiro, o sistema de que trata o caput deste artigo preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial, nos termos do disposto no regulamento. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sem prejuízo do disposto no 4º deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, o INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e,
se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando, dentre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, de que trata o artigo 29-A desta lei, incluído pela Lei nº 13.134, de 2015. Quarto, a atualização anual de que trata o primeiro deste artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quinto, é vedada a atualização de que trata o primeiro deste artigo após o prazo de 5 anos, contado da data estabelecida no quarto deste artigo, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, decorrido o prazo de 5 anos de que trata o quinto deste artigo, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 38-B. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o artigo 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar. Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, pelas informações constantes do cadastro a que se refere o artigo 38-A desta lei. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no regulamento. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o artigo 38-A poderá ser realizado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o primeiro deste artigo e da regra permanente prevista nos 4º e 5º do artigo 38-A desta lei. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no artigo 106 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quinto, o cadastro e os prazos de que tratam este artigo e o artigo 38-A desta lei deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso 7º do caput do artigo 11 desta lei, fica garantida a concessão, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E, de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 desta lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta lei, ou, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social,
na forma estipulada no plano de custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Incluído pela Lei nº 8.861, de 1994. Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Vide Decreto nº 6.525, de 2008, vide Decreto nº 6.927, de 2009, vide Decreto nº 7.782, de 2012, vide Decreto nº 8.064, de 2013, vide Decreto nº 9.447, de 2018, vide Decreto nº 10.695, de 2021. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Gostou? Curta o vídeo e assine nosso canal. Bons estudos! Seção 4. Do reajustamento do valor dos benefícios. Art. 41. Revogado pela Lei nº 11.430, de 2006. Artigo 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Vide Medida Provisória nº 316, de 2006, vide Lei nº 12.254, de 2010, incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Primeiro, nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Segundo, os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Redação dada pela Lei nº 11.665, de 2008. Terceiro, os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Redação dada pela Lei nº 11.665, de 2008. Quarto, para os efeitos do segundo e terceiro deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Redação dada pela Lei nº 11.665, de 2008. Quinto, o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Incluído pela Lei nº 11.665, de 2008. Sexto, para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Incluído pela Lei nº 11.665, de 2008. Seção V. Dos benefícios. Subseção I. Da aposentadoria por invalidez. Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Primeiro, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Segundo, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos primeiro, segundo e terceiro deste artigo. Primeiro, concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. A. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias, e redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. B. Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Segundo, durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Terceiro, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Quarto, segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Quinto, a pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no quarto deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.847, de 2019. Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100%, do salário de benefício, observado o disposto na seção 3ª, especialmente no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Primeiro, revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Segundo, quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo. A. Será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. B. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. C. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. E, quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. A. De imediato,
para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou b. Após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados. Segunda, quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade. A. No seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. B. Com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses. C. Com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Subseção 2ª. Da aposentadoria por idade. Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Primeiros limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha do inciso I, na linha G do inciso V e nos incisos 6ª e 7ª do artigo 11. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Segundo, para os efeitos do disposto no primeiro deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3ª a 8ª do 9º do artigo 11 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008. Terceiro, os trabalhadores rurais de que trata o primeiro deste artigo que não atendam ao disposto no segundo deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008. Quarto, para efeito do terceiro deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2º do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008. Art. 49. A aposentadoria por idade será devida e, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir a. da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela, ou b. da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na linha A. Segunda, para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3ª deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste, por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65
anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Gostou? Deixe seu like e siga nosso canal. Bons estudos! Subseção 3ª. Da aposentadoria por tempo de serviço. Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na seção 3ª deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de I, para a mulher, 70% do salário de benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 30 anos de serviço. Segunda, para o homem, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. E, o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no primeiro do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao regime geral de previdência social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Segunda, o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Terceira, o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo, redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Quarta, o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social, redação dada pela Lei nº 9.506, de 1997. V. O tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no artigo 11 desta lei. Sexta, o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea G, desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Incluído pela Lei nº 8.647, de 1993. Primeiro, a averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior regime de previdência social urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o regulamento, observado o disposto no segundo. Vide Lei nº 8.212, de 1991. Segundo, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Terceiro, a comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei,
só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do segundo do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do terceiro do mesmo artigo. Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Art. 56. O professor, após 30 anos, e a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3ª deste capítulo. Gostou? Deixe seu like e siga nosso canal. Bons estudos!